dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Clube 6h33. Estamos aqui mais um dia seguido fazendo as lives com o propósito de estudar e ler o livro inteiro de Provérbios em 31 dias. Então, nada melhor do que fazer no mês que tem 31 dias, no mês que começa o ano, no mês que a gente está aqui bem empenhado para que a gente realmente construa um ano maravilhoso. Então seja muito bem-vindo. E eu quero aproveitar você que está aqui, acabou de chegar ao vivo, me dê um feedback, por favor. Estão escutando bem? A música eu já vou tirar, mas eu quero saber se tem algum ruído, está tudo tranquilo, dá uma interagida, faz um joinha para mim, para que eu possa aqui conversar com vocês, para a gente poder fazer um grande dia começando por agora. E se você estiver assistindo gravado, já curta, comente, compartilhe com as pessoas. Vocês têm que entender o seguinte: pessoas precisam de pessoas. Se nós precisamos de pessoas, estarmos ao lado de pessoas mais positivas, mais felizes, mais sábias, com certeza vai facilitar a nossa jornada, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Estatísticas mostram que de cada 4 pessoas, 3 são negativas. Você pode ser negativo e, se você for o positivo, pelo menos vai estar cercado de outras 3 pessoas que são negativas. Então, faça o seu papel. Vamos ajudar esse mundo a se tornar mais positivo e mais feliz, porque isso já é da nossa essência do ser humano. Isso já faz parte do nosso processo. Quando a gente era criança, a gente podia ter tido um problema, uma briga, uma bronca, e a gente 10 minutos depois voltava a brincar, estava tranquilo, porque nós somos positivos e felizes por natureza. Porém, quando a gente vai crescendo e a gente começa a ter essas noções, a gente começa a ser programado pelo sistema, a gente começa a ter um monte de crença imputada dentro da nossa cabeça, a gente perde essa característica da felicidade e positividade. E aí você começa a virar um vitimista, você começa a ser um reclamador, e quem reclama não prospera, quem reclama não é do sábio. Quem terceiriza a responsabilidade não é sábio. E é isso que a gente vem assistindo, vem estudando aqui dentro deste programa de 31 dias com a sabedoria de Provérbios. E já foram 12 capítulos. Se você não assistiu, pode assistir, tá tanto no meu feed no Instagram, quanto lá no meu YouTube também. Você vai ter recursos aí para que você possa ficar assistindo todo esse conteúdo que a gente já vem compartilhando. Muito bacana esse estudo. Quem está mais aproveitando, é óbvio que sou eu que estou aqui estudando e lendo e compartilhando. Então é muito gostoso. Se você também quer entrar nessa onda, leia, anote, chame outras pessoas para viver essa jornada. Para que você possa ter uma vida melhor, as pessoas que estão ao seu redor também precisam ter. Então não adianta nada só você estar buscando a sua sabedoria se as principais pessoas que convivem com você não estão. Óbvio que você não vai depender delas. Se elas não quiserem, fazer o quê? Mas convide, troca ideia. Poxa, que legal, que gostoso que está sendo acompanhar o Gustavo no Clube 6h33, estudando cada um dos capítulos dos 31 que tem lá no livro de Provérbios, que é o livro escrito por Salomão, o cara mais sábio da terra. E assim fica nossa introdução de hoje. E hoje a gente vai falar no capítulo 13, trazendo essa sabedoria compartilhada por Salomão há mais de 3.000 anos, mostra quanto que realmente todo mundo que aplicou essa sabedoria no dia a dia dele foi próspero. Então todo mundo, no fundo, quer ser próspero, e todo mundo confunde com prosperidade de dinheiro. Mas você vai ter dinheiro também, mas pode ser que você já seja muito próspero e não sabe. Você é próspero de saúde, próspero nos seus relacionamentos, você é próspero em todas as áreas da tua vida e também na parte financeira. Então é isso que a gente tem que entender. E vamos começar fazendo a nossa leitura clássica, né, eu uso a referência que é a Bíblia online, né, então ela é uma mescla entre
a robustez da Bíblia convencional com a Bíblia moderna. Então eu vou começar a ler o capítulo 13 de Provérbios. Ele está com 25 versículos. A gente vai ler, ao terminar a leitura, nós vamos interpretar o que dá para a gente trazer para o nosso dia a dia, para o século XXI, para a gente poder trazer essa sabedoria e vivenciar ela, porque muitas pessoas só leem e leem ao pé da letra, às vezes se confunde, não entende, se pega num detalhe e aí essa sabedoria ela fica comprometida. Não digo que eu sou mais sábio do que ninguém que está aqui, pelo contrário, sou um cara extremamente esforçado e curioso, mas eu gosto de trazer também, trazer a luz do entendimento e como nós possamos fazer esse conhecimento ser aplicado na prática. É isso que faz a diferença. E muito bom dia. Então é dessa maneira que a gente vai fazer agora o início da nossa leitura. Então, Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai. O escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito, os seus lábios se destroem. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa alguma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. A riqueza da providência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que prega a maldade cai do mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia o teu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Bom, aqui segue mais uma vez que eu venho falando para vocês a orientação, a instrução. Foi de 3.000 anos atrás. Vamos trazer o discernimento agora para o tempo do século XXI, essa sabedoria milenar de Salomão, onde a gente acabou de ler os 25 versículos dos Provérbios, do capítulo 13 de Provérbios.
Então agora, dentro das análises, observações, a gente vê o seguinte. Bem, eu vou começar em uns blocos. No começo ele fala, né? Ele lembra o seguinte: o filho do sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Cara, tá mais do que óbvio. Eu sou pai de 3 filhos também, eu converso com meus filhos direto. E óbvio que eles vão ter que ter as experiências deles. Mas qual é a função do pai? É justamente que eles não precisem passar pelas coisas mais dolorosas. Então aqui, se a gente olhar, é, o destaque aqui ele está naquela importância de você ser humilde e aprender a ouvir mais. Quando a gente vê na própria estudo dos outros capítulos, ele fala muito da obediência. Né? E o que seria a obediência? Obediência, no termo técnico, não é só fazer o que está sendo mandado pela outra pessoa, é saber ouvir o comando, na verdade. Às vezes as pessoas estão mandando na gente, mas estão mandando num tom que gera um desconforto em você, mas é uma coisa saudável, é boa. Assim, mais ou menos, é a postura do pai, que não é tão letrado, que não é tão educado, mas ele tem uma sabedoria que é da vida. E às vezes o pai fala de uma forma tosca, o filho não gosta. E ele não presta atenção naquela orientação, não soube ouvir, não tem essa sabedoria e muito menos a humildade de querer aprender. Vai lá, bate a cabeça, se engana, daí depois a gente piora aquela dor ainda. Porque a gente fala, eu te disse. Então, o eu te disse tem um estudo que aumenta em 75% a raiva daquela pessoa. Mas tudo faz parte de um processo de aprendizagem. Se a pessoa é sábia, como está falando aqui, ela presta atenção nas instruções do pai. Vai economizar sofrimento. Né? E quando a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, nada mais é do que o nome de feedback. Então, pô, senta aqui, vamos conversar, olha, naquela situação foi isso, 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 tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. Quando você está recebendo um feedback, mentira, nunca leva para o lado pessoal, é um desafio, porque a gente acaba tendo essa íntima relação com o nosso ego e essa íntima relação com a observação que aquela pessoa está fazendo, e a gente quer justificar. Puta, só escuta, processa, analisa, fala, pô, realmente eu poderia ter feito melhor, realmente eu poderia ter agido de uma maneira diferente. Isso vai elevar o teu nível de uma maneira extremamente significativa. E aí você começa a trazer cada vez mais, para você receber esses feedbacks, busca um momento diferente teu. Primeiramente você faz a tua oração, ajusta teu espírito, coloca aqui dentro, peça a sabedoria para discernimento. E aí com essa sabedoria você pede para a gente conversar num lugar à parte, porque às vezes as interferências, ruídos, essas coisas todas, e você chama as pessoas para tomar um café, chama as pessoas para dar um retorno, para que você escute mais, e principalmente os seus pais, principalmente as pessoas que você considera importantes na tua vida, porque essas vão falar as verdades para que você possa realmente viver o processo de melhoria contínua, de ser melhor do que você foi ontem e amanhã ser melhor do que você está sendo hoje. E aí, na sequência, ele fala uma coisa, olha que interessante: quem guarda a boca, guarda a sua vida. Mas quem tem muito os lábios abertos, acaba na ruína. Olha que doideira. Falar muito é do tolo. Ouvir mais é do sábio. Então, é isso que você tem que falar. Tanto é que eu trabalhei com vendas e ainda trabalho, né, até hoje. E desde logo que eu entrei no mercado da representação, com 19 anos de idade, eu tive líderes, e um dos que mais me marcou falou: Gustavo, você tem 2 orelhas e uma boca. Isso é sinal que você deve ouvir mais e falar menos. Porque eu sempre fui um cara extremamente comunicativo. Mas na hora da venda, eu perco a oportunidade de escutar qual é a necessidade do meu cliente, de trazer a solução para ele, porque eu só fiquei falando e eu acabo atrapalhando mais do que ajudando. Por isso que fazer boas perguntas facilita com que você escute mais e você seja visto e entendido, e você realmente se comportando e absorvendo como se fosse um sábio, porque você é.
E aí, quanto mais você valorizar isso, mais você começa a ter uma comunicação consciente. Você praticando a comunicação não violenta, né? E antes, pensando antes de falar, deixando de ser o tolo, porque o tolo reage, o sábio age. Por isso que a gente está estudando o livro aqui de Provérbios de Salomão. Para quê? Para que a gente possa ser cada dia e agir como um sábio. E quando você faz isso, estabeleça momentos de reflexão. Fala, peraí, deixa eu escutar isso que está sendo feito, dito, processar isso e colocar em prática. Que a gente acabou de falar sobre o estado de melhoria contínua. Isso que vai fazer com que você acesse relacionamentos mais saudáveis, você evitar conflitos desnecessários, aquele gasto energético à toa, para quê? O sábio não precisa disso. E quando você começa a decodificar isso, tua vida começa a ficar muito melhor e você prospera em todas as áreas da tua vida. E voltando aqui, ó, dentro do processo desses 25 versículos, eu destaquei alguns, né? E aqui, no 7º versículo, ele fala: quem finge ser rico e não tem nada. Quem finge ser pobre tem riqueza. Olha aí que interessante. Na verdade, é só para você parar de ser uma pessoa que ostenta, uma pessoa que vai lá, faz dívida para mostrar um estilo de vida que não é o teu. E às vezes a pessoa tem um estilo de vida muito mais simples, ela não precisa ser uma pessoa que ostente, mas ela vai lá e com certeza ela tem muito mais posses, muito mais conforto, muito mais estabilidade financeira do que você, que fica colocando uma aparência só de fingir que você é rico. Eu que agradeço de você estar aqui curtindo e prestigiando. Vai ser sempre bom a gente estar compartilhando essas experiências. E se vocês tiverem perguntas, percepções, comente e a gente vai sempre trazendo o máximo aqui dentro da minha limitação. Eu, como um servo e como um mero transmissor, estou sendo usado por Deus para que possa usar esse pouco do conteúdo que eu compartilho no coração de uma pessoa que tem um solo fértil que brote e que multiplique esse saber para que a gente possa viver cada vez melhor, né, em comunidade. Então, nesse momento, ele destaca a diferença entre aparência e realidade. Né? Muita gente fala que é, mas não é. Então, é isso que é legal. Você tem que condizer com as suas atitudes, suas falas, suas vestes, suas posses. Para quê? Para que você realmente seja uma pessoa que tem uma autoridade. Né? E quanto mais autêntico você for, mais respeitado você vai ser. Pode ter certeza disso. E quanto essa autenticidade, ela valoriza as relações, principalmente também no ambiente profissional, porque as pessoas vão te enxergar como uma referência. Isso é muito bom. Então você tem que ter esse discernimento e tornar-se cada vez mais sábio. Para quê? Porque o sábio, ele se torna naturalmente e em paz uma pessoa que é transparente. E as capacidades, ela mostra bem claro, também tem noção das suas principais limitações, porque Sócrates, que veio ali na mesma época quase de Salomão ou até antes, ele também era um dos caras considerados sábios, mas ele foi considerado, não, ele foi relatado na história, não na história bíblica, eleito como o cara mais sábio que foi da Terra, porque ele tinha um princípio de ser humilde, porque ele falava: só sei que nada sei. Essa era a grande fala de Sócrates. O que significa isso? Que quanto mais nós buscarmos a sabedoria, mais nós vamos perceber que nada sabemos. Eu já falei aqui em um dos capítulos sobre um estudo de neurociência que foi projeção, né? Não foi real. Se uma pessoa que lesse bem entrasse aos 10 anos de idade na biblioteca de Harvard e ficasse até os 80, lendo 24 horas por dia, numa velocidade interessante, leria 2% do conteúdo que tem lá. E eu vou falar para você, na biblioteca de Harvard não tem nem uma parte do conteúdo que a gente tem mundialmente falando.
universalmente falando. Então, quando você achar que você sabe alguma coisa, pezinho no chão. Seja mais humilde. Com certeza você tem muito a aprender. Às vezes você não quer escutar aquele tema, teu ego te gera desconforto, você acha que você sabe, mas você não está afim de escutar, você não tem paciência, que são características das pessoas tolas. O sábio sempre é paciente. Ele trabalha a ciência da paz, a paciência. E aí, quanto mais paciência eu tiver, mais eu tenho oportunidade de fazer filtros, mais eu tenho oportunidade de aprender, mais eu construo relações genuínas e mais construção de confiança a gente vai construindo, né? Todos os dias, nesse mês de janeiro, de 1 a 31, estamos estudando os livros de Provérbios, sempre às 6h33 da manhã, que é um clube, eu faço lives 6h33. Nesse mês em especial, estou fazendo todo santo dia para a gente deixar formatado o livro de Provérbios. São 31 livros, então em 31 dias a gente está fazendo a leitura. Mas após isso, eu continuarei fazendo de segunda a sexta lives às 6h33. Por que 6h33? Uma referência a Mateus 6h33, que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. O reino de Deus onde é? Aqui. Então é para dentro que a gente vai. Sempre analisando o tema, sempre trazendo uma pauta e a gente vai fazendo essa nossa conversa. Tá? Aqui, seguindo no nosso estudo de Provérbios 13, tem uma citação que fala assim: dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta, aos poucos terá cada vez mais. Olha que interessante. Ele destaca a importância da gente ser honesto e de ter, sim, o direito de construir uma riqueza gradual. Você pode trabalhar, você pode ser bilionário, desde que faça com uma ética, desde que você faça os negócios com sabedoria. As pessoas têm que entender o seguinte: nem todas as pessoas têm sabedoria. E eu vou decodificar que eu sempre falo: você que está começando nessa jornada aqui de Provérbios, assista, entra lá que eu falei, tanto no meu perfil do Instagram quanto no meu perfil do YouTube, procura Provérbios 1, vai assistindo. São encontros de uns 30 minutos, você já tem conteúdo para mais de metro ali para você transformar a tua vida. E aí, quando você chegar aqui, você vai entender o que eu sempre falo. Um grupo de dados, se você unir os dados, ele vira uma informação. A informação processada e analisada, ela vira um conhecimento. O conhecimento por si só ele não te garante nada. Pode te dar riqueza? Pode te trazer alguns pequenos ganhos? Pode. O conhecimento pode. Tá, mas o conhecimento ele não é algo divino só. Não é algo de realmente pessoas sábias. Por quê? Porque Hitler tinha conhecimento pra caramba. E aí, você diz se tem algum envolvimento dentro dessa sabedoria, de coisas que a gente poderia trazer uma sabedoria envolvida? Eu acredito que você vai responder junto comigo que não. Por que não? Porque a sabedoria, ela sempre tem que envolver ganhos que sejam sentidos por uma entidade maior. Então, tipo assim, eu ganho, você ganha, os que estão próximos de mim ganham, a sociedade ganha, Deus ganha. Toda vez que você colocar um conhecimento em ação, que aí é o princípio da sabedoria, analisa se você está colocando um conhecimento que só vai beneficiar você, ou um grupo, ou somente uma. Quando você começa a olhar e você coloca em prática esse teu conhecimento e você vê que é uma bênção para todos os envolvidos, até aqueles que você não gosta, aí você está sendo sábio. Faz sentido? Se faz sentido, comenta, curta, já compartilha essa live, já manda aqui ó, no aviãozinho. Se você está aqui no Instagram, manda agora para as pessoas receberem a notificação, depois elas assistem. Se você está no YouTube, tem o botão compartilhar, manda nos grupos, porque quanto mais pessoas sábias ao teu redor, melhor vai ter a tua vida. Então, isso daí é ser sábio sendo egoísta, entre aspas. E egoísmo não tem nada, porque quanto mais o bem-estar você desejar das pessoas, mais bem-estar você vai ter. Tá? Seguindo aqui, andas com sábios, que será sábio.
mas o companheiro do tolo acabará mal. Olha, eu não tinha visto aqui na sequência desse meu autoestudo que a gente ia falar sobre isso. Eu acabei de te falar, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se você é uma pessoa que está sentada numa mesa onde você é a pessoa mais sábia dessa mesa, troca. Tá? Você pode, essas pessoas que vão se desenvolver, mas você precisa sentar em mesas onde pessoas são melhores que você, são mais sábias, onde você pode se deleitar do saber delas. E você, lógico, sempre vai ter uma troca, sempre você vai ter algo a entregar também para essas pessoas. O princípio básico do network bem sucedido para você ter ótimas relações é dar para receber. É uma lei aí, uma regra de ouro que o próprio Cristo fala muito. E ele fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você está semeando o quê? Só egoísmo, você está semeando, só você ganha, você vai colher, filho. Então, quando você começar a compartilhar coisas boas, ser sábio, com certeza você vai colher ótimos frutos. E aí, por isso que a gente tem que ter análise bem criteriosa de quem é que eu estou andando. Porque eu vou acabar sendo influenciado. A gente tem um sistema interno no nosso cérebro que chama-se neurônios espelhos. Você pode pesquisar sobre isso. E os neurônios espelhos, eles fazem assim, é como se fossem aquelas antenas que ficam no chão, que parece um satélite. E ele faz assim, buff, ele se conecta sem você perceber com as pessoas que estão próximas. Então, pessoas, vamos dar um exemplo só positivo, não vou dar negativo. Quando você começa a treinar e andar com a galera do CrossFit, andar com a galera do beach tennis, andar com a galera saudável, você tende a fazer a mesma coisa que o grupo está fazendo. Então isso é saudável. Assim como se você andar com gente obesa, que só come porcaria, que fala besteira, você vai tender a ficar desse jeito. Então por isso que quando você participar em comunidade, busque comunidades que estão promovendo o crescimento pessoal e espiritual. Também profissional, óbvio. E aí você vai desenvolver cada vez mais a si mesmo, melhorando o teu networking. E aí, caminhando dentro desse nosso estudo, esse versículo é uma coisa que é clássica no universo das pessoas que realmente estudam a Bíblia e que vai até ser meio contraintuitivo no tempo moderno. O lance da é meio que contraintuitivo com a pedagogia moderna. Tem aqui no versículo 24 fala assim: quem não faz uso da vara odeia o teu filho, mas quem o ama aplica-lhe a disciplina. Ele fala de uma varinha que todos os crentes, os caras andam com a varinha assim, aí dá na perna do filho para repreender ele. E todo mundo questiona, pô, por que bater não dá certo, essas coisas todas. Não importa se é certo ou errado. A intenção de você ter a correção de uma forma enérgica, ele mostra a importância de desenvolver a disciplina. Não estou falando de provocar medo. E também não estou falando que eu sou adepto a isso. Mas eu sou pai de 3 filhos. E a minha filha mais velha, de 24 anos, me pegou bem na época que eu tinha 24. Né? Então hoje eu tenho 49, ela vai fazer 25. E eu lia isso daqui, eu gostava muito da Bíblia e eu andava com uma varinha e ela lembra até hoje. Mas a minha filha, ela é uma lady. É uma menina que viveu várias coisas, mas que ela se permitiu a evitar o caminho mais tóxico que essa juventude pode visitar. E quer queira, quer não, tem o princípio da disciplina e da orientação na educação. Meu filho do meio é um pouco mais tranquilo, já não usei tanta varinha, e o mais novo, ele tem uma energia e tal, mas eu tenho que ser incisivo. Por quê? Se você, na própria Bíblia, está escrito, mas daí o pai dele, de Salomão, acredito que seja referência, depois a gente vai buscar, mas fala assim, ensina o caminho que devem andar as crianças, que elas nunca se desviarão. E ele fala aqui do princípio da disciplina. A necessidade de bater, não tem, mas a necessidade da correção na hora, uma correção firme, um pai com presença, uma mãe com presença, não com um bando de mole que a gente está vendo no dia de hoje. Tá? O filho literalmente caga na cabeça do pai e não faz nada. Fala assim, tô muito. É por isso que a nossa sociedade está caindo no buraco. Quando a gente já escuta muito, tem muitos mentores que falam isso, e o Jim Rohn, que era um mentor de Tony Robbins fala muito forte.
Tempos duros fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fracos. Tempos fracos fazem homens fracos, que vão trazer tempos duros de novo e assim vai ser cíclico. E a gente poderia, na verdade, trabalhar sempre, eu gosto disso aqui, todos os extremos, eles são tóxicos. Quando você buscar o meio termo, você vai se tornar cada vez mais sábio, ter cada vez mais resultados. Então, poxa, vamos achar o meio termo, não preciso dar com a varinha na perna da criança, mas eu também não preciso ser mole. Eu tenho que dar correção, porque isso vai estabelecer limites claros com amor e comunicação. Isso vai trazer de novo a instituição, que é a mais importante, até a chamada família, de uma forma saudável. E vai desenvolver responsabilidade nas pessoas. E eu adoro essa palavra, responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder. Ó, responsabilidade. Habilidade de responder aos estímulos que a gente está tendo. A maioria das pessoas não tem essa responsabilidade, ela não sabe dar a resposta apropriada. A pessoa não sabe se comportar mediante uma crítica que é recebida. Vai lá, esperneia, bate pé, justifica. Não tem maturidade porque não sabe escutar. Então, quando a gente começa a ter esse desenvolvimento, cara, a gente só tem ganhos. E assim, a gente encerra a leitura desses 25 versículos, dessas análises. Mais uma vez, não sou o dono da verdade, sou um grande apaixonado e curioso, uma pessoa que busca a sabedoria de uma forma incessante. A sabedoria está em todos os lugares. Um dos lugares que eu gostei muito e eu gosto muito de ancorar é na Bíblia. Se ela é sagrada ou não para você, não importa. Se ela é sagrada ou não para mim, não importa. Importa é que existe uma sabedoria milenar que precisa ser decodificada. Quando se pega o Velho Testamento e leva muito no pé da letra, vai ser tóxico, seja mais sábio, tá? Busque o entendimento, porque tem muita coisa ali que precisa ser decodificada. No Novo Testamento já está um pouco mais próximo da gente, já vem com o amor de Cristo, já vem com uma outra leitura também, tenha bom senso ali e presta atenção nos recados dados. É um código de orientação comportamental, é um código de orientação de você ser bem-sucedido, é um código maravilhoso que você deve cada vez mais colocar em prática. É um livro que não sai de moda, é o livro mais lido no mundo. Então, se dedique a isso. Se tiver dúvidas, pergunte, busque discernimento. Não só acredite na opinião de uma ou duas pessoas, porque são visões enviesadas, visões cheias de crenças. Visão religiosa limita a tua expansão. Mas uma visão espiritual vai te permitir você analisar, você se expandir. Você pratica a religião, continue, não tem problema. Isso aí é legal, é bom. Você só fica forte quando você vai à academia. Então continue tendo isso, mas sempre se permita expandir. É isso que eu quero te deixar claro hoje. Então, amanhã, às 6h33, estaremos juntos ao vivo. Se você quiser estar ao vivo comigo, vai para dentro. Se você está acompanhando gravado, deixa teu comentário. Se você assistiu até aqui, me fale quais foram os principais aprendizados no dia de hoje. Deixa escrito. Vamos fazer isso? Quanto mais interação, mais evolução. Quanto mais envolvimento, mais crescimento. Então, se envolva nesse processo. Comente, dê sugestões e a gente vai fazendo um monte de processos aí, porque esse compartilhar é sábio e quem compartilha é aquela pessoa que mais desenvolve. Então eu quero agradecer a oportunidade da gente ter estudado um pouquinho dessa sabedoria do capítulo 3 de Provérbios. Amanhã estaremos com o capítulo 14. Esses ensinamentos, por mais que sejam de 3.000 anos atrás, eles são super atuais. São princípios atemporais que fazem para a gente ter uma vida cada vez mais significativa e bem-sucedida. Aplica isso nos seus relacionamentos, aplique isso na tua carreira e colha fruto com uma sabedoria muito comprovada já há milhares de anos. Obrigado, pessoal. Um beijo no teu coração. Amanhã estaremos aqui ao vivo às 6h33.